filho, eis tua mãe. Se não a recebe como tua mãe, não tens parte comigo. E nada vai mudar isso. Se Nossa Rainha Santíssima, se Nossa Senhora não está na minha vida, não é minha mãe, ela é minha mãe, mas se não reconheço, entendam isto. Não há parte com Nosso Senhor. É mandamentário. Ali Nosso Senhor não deu um conselho, ali Nosso Senhor não usou uma imagem, uma figura de linguagem. Ali Nosso Senhor não estabeleceu uma possibilidade. Ali Nosso Senhor disse: João, você é o meu discípulo amado. É na sua pessoa que eu vou dar a minha igreja. Então ou a recebe ou está fora. Então nesse dia da anunciação do Senhor, no dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vamos nos deter a considerarmos Nossa Rainha Santíssima, Arca da Aliança, com o tema de que no deserto encontramos a Mãe. Vamos entender um pouco mais isto, o que isto significa. Nós sabemos que nós estamos numa grande peregrinação, que é claro que com a plenitude dos tempos, com a vinda do Filho de Deus na data de hoje ao mundo, tudo vai se cumprir. Ou seja, tudo aquilo que Deus havia estabelecido vai ser cumprido na plenitude. Agora, se nós olhamos para o passado, se nós olhamos para a antiga raça eleita, nós vamos ver que na primeira aliança solene, claro, porque houveram outras, nós temos Noé, nós temos Abraão, mas nós temos que dizer que a antiga aliança, aquilo que ficará para sempre conhecido como antiga aliança, é o que se deu na noite da saída do Egito, e Deus fez através de Moisés. Posteriormente, Deus vai dar a Moisés como sinal permanente desta primeira aliança, gravado em tábuas de pedra, como nós temos descrito no livro do Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 1 a 5, Deuteronômio, que significa a segunda lei, ou na forma original hebraica, o Devarim, as palavras porque dizem respeito àquelas 10 palavras sagradas sobre o ordenamento da nossa vida no mundo, em vista da plenitude da aliança que vai acontecer com o envio do Filho de Deus. Os mandamentos eram para preparar um povo santo para receber na plenitude dos tempos o Filho de Deus. Então era um ordenamento para ir moldando o viver, em vista de viverem na santidade e justiça, que acontecerá com não as palavras gravadas em pedras. Ali é o começo, sem dúvida alguma, que já vai acontecer, eu repito, um ordenamento, já vai acontecer uma regulação. Como o próprio São Paulo fala, a lei foi uma pedagoga, mas ela não tem ainda todo o poder santificante enquanto palavra externa. A partir do momento nós vamos entender durante esta pregação que vai se alinhavar um pouco com o mistério do Filho de Deus, que garantirá que a lei seja gravada em nossos corações, como prometido na profecia de Ezequiel, por um outro evento que não o de hoje, não o da encarnação, não o da vinda do Filho de Deus, mas um outro mistério. Eu vou colocar esta palavra que é mais propícia, que será o mistério de Pentecostes. Mas para nós continuarmos dentro do fio condutor, então no Antigo Testamento se entrega a lei gravada em 2 tábuas de pedra, preparadas com todo o zelo por Moisés. E essas tábuas mais tarde serão gravadas dentro de uma arca que Deus mandará confeccionar e que será chamada
para sempre dentro de Israel de a Arca da Aliança, a Sagrada Arca da Aliança. Essa arca que irá no templo, quando o templo for construído. Vejam que, entendam, os santos padres dizem isso, e Santo Tomás vai esclarecer isso com a palavra mais autorizada, que todas as realidades também referentes ao culto divino que nós temos no Antigo Testamento são imagens, são prefigurações daquela plenitude que acontecerá no Novo Testamento. Não são as realidades definitivas, são realidades transitórias. Assim será também com o sacrifício, que vai ser ainda naquele momento transitório, ainda imperfeito, ainda insuficiente, porque com o sangue de animais não se pode expiar o pecado, porque o pecado em relação àquele que foi ofendido, ele tem uma proporção infinita, e somente aquele mesmo que foi ofendido pode assumir sobre si a expiação dos nossos pecados. E é a razão do mistério da encarnação na grande solenidade de hoje. Então vocês já vão começando a entender os paralelos entre o Antigo e o Novo Testamento, porque o novo e definitivo decálogo, não mudado, porque o próprio Senhor vai dizer: eu não vim abolir a lei, mas eu vim levá-la à perfeição. Vai ser o cumprimento nele mesmo daquilo que Deus exigiu, daquilo que o Pai Eterno exigiu nos 10 mandamentos, condensados já em Levítico, no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nosso Senhor vai cumprir isso. Mas retomemos, todas as realidades do Antigo Testamento, elas são pré-figurações, figuras antecipadas de uma plenitude que vai acontecer. Daí você já deduz que a Arca da Aliança primeira, ela é uma prefiguração da futura e definitiva Arca da Aliança, a mais perfeita, a mais plena, a mais bela, a que vai ficar em definitivo. Por quê? Porque ela não trará 2 tábuas de pedra, o maná caído do céu e a vara, o cajado de Arão. Como vai ser assim, colocada lá no Santo dos Santos, dentro do templo. O templo também é uma prefiguração do futuro e definitivo templo de Deus, que é o próprio Senhor. E depois a Santa Igreja, como continuação mística dele, ela opera a redenção na história. Ela é o seu corpo místico que o continua no tempo e na história, redimindo e salvando as almas. Mas essa arca que então ia para o Kadosh Kodeshim, o Santa Santorum, o Santo dos Santos do templo. E ali, só uma vez por ano, sobre ela, o sumo sacerdote imolava o cordeiro como imagem do futuro Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele só havia uma vez por ano. De fato, ela tinha uma sacralidade mais determinada e temporal e transitória. Vale ressaltar ainda que a arca desapareceu nos dias do exílio da Babilônia e nunca mais será vista. Portanto, a partir daquele tempo, os sumos sacerdotes já não terão contato com ela no dia da grande expiação, no dia de Yom Kippur. Não terão mais contato. Agora, nós temos que entender que Deus faz tudo com perfeição, meus filhos. Deus faz tudo sem medidas. E se Ele preparou uma futura Arca da Aliança, esta não terá mais. Isso é maravilhoso. Esta não terá mais fim. Esta permanecerá para sempre conosco. Porque essa, não trouxe em si um elemento temporal transitório, que eram as tábuas de pedra com a lei eterna de Deus, é verdade. Mas ela vai em seu puríssimo seio gerar o próprio Filho de Deus, feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade,
o Verbo eterno de Deus, de forma milagrosa, sem participação de homem. Maria foi sempre virgem, já me adiantei, antes, durante e depois do parto virginal e milagroso, sem dor. Tanto que a dor que ela não tem no parto virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, ela terá ao dar a luz a nós no Gólgota como seus filhos espirituais. Ela gera a cabeça e ela gera o corpo místico da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso entender que na plenitude dos tempos a arca será plena e aqui nós vamos mergulhar e nesta peregrinação rumo ao céu, já na nova aliança. Então ela é sim a arca da nova aliança. Entendam, meus filhos, o que São João vê no Apocalipse, lá no capítulo 12, foi ela. Ele tinha toda a intimidade com a mãe, porque ele recebeu em favor de todos nós, de nosso próprio Senhor, aos pés da cruz, em favor de todos nós, porque ele foi o discípulo amado e fiel. Claro que levado por ela até os pés da cruz, mas ele conservou-se no momento de fato crucial, redundantemente, ele conservou-se presente e pôde receber do Senhor o testamento do amor, da caridade perfeita, recebendo sua Santíssima Mãe. João, eis tua mãe, ama-a. Mulher, a mulher, com maiúscula, que não há duas, prefigurada no Gênesis e gloriosa no céu, no Apocalipse. Eis teu filho, o meu discípulo amado, que estará junto a ti em meu lugar. Não que nosso Senhor fosse estar longe, mas ele seria levado à glória celestial pelo seu próprio poder, ascendido aos céus. Mas estará conosco para sempre no mistério da Eucaristia, ele mesmo em seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas o que eu quero dizer é que aquela presença visível, tal e qual estava ali, até ali, elevada agora à glória, presente na Santíssima Eucaristia, fez cuidar de sua mãe através do discípulo amado, entregou aos cuidados dele, cumprindo também mais um detalhe, mais um pormenor da lei, mas muito mais, confiou a ela e nele todos nós, para que ela cuidasse. E foi o que aconteceu na verdade. Que a igreja sempre viu em nossa Rainha Santíssima, a Arca da Aliança, desde os dias dos padres até a plenitude de Santo Tomás, não há dúvidas. Porque eu repito, ela carregou, gerando em si o maior tesouro de Deus, o seu Filho feito homem. A própria lei encarnada. Nós podemos dizer sem receio de errar que nosso Senhor, Ele é o próprio decálogo. Só para nós fazermos mais um paralelo, e eu quero avançar um pouco. Me digam com toda a sinceridade, meus filhos, onde é que se ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo de forma perfeita e infinita, como no santo sacrifício da missa? Em nenhum outro momento. Onde é que o decálogo é cumprido até a sua exaustão e de forma plena e de forma infinita? No santo sacrifício. Que é a atualização, a presentificação de forma incruenta de tudo o que nosso Senhor operou no Gólgota. Do manancial de graças, de vida, também infinitas que Ele derramou, sendo nós finitos.
mas da parte dele como Deus são infinitas. É claro que nós nunca comportaremos todas as graças que ali ele derramou, mas aquele corpo pregado na cruz, imolado na cruz, aquele sangue vertido na cruz, foi o corpo recebido, o sangue recebido de Maria Virgem. E não tem o que faça mudar isso. Erga a heresia que o demônio queira erguer. Conte a mentira que o demônio queira contar. Jamais ele tirará o mérito de que aquele corpo pregado na cruz e aquele sangue derramado na cruz fora recebido, gerado não em, mas de Maria Virgem. A grande solenidade de hoje. Que isso esteja claro para nós. Ela é a arca da nova e eterna aliança, porque o seu sim permitiu que Deus cumprisse o seu plano. Deus, eu repito incansavelmente, é infinito. Aqui não se trata de nenhuma espécie de mariolatria, não, esqueçam isso. Isso é palavra torpe. Nós não colocamos nossa Rainha Santíssima no lugar de Deus. Deus é Deus. Tanto que o culto que nós prestamos a Ele é um culto de latria, é um culto de adoração. Em que o culto que a ela nós prestamos não é da mesma proporção, mas é de uma veneração única. Por isso o chamamos de hiperdulia. Do grego grande veneração. Mas nós não abriremos mão de afirmar, porque é a verdade. E conhecereis a verdade vos fará livres, do mesmo São João 8,32, que ele nasceu dela, portanto o corpo que ele trouxe, santíssimo, inseparável da sua alma e da sua divindade. Ele, Deus, assumiu um corpo humano, uma alma humana. Ele, Deus. A alma racional humana foi criada no momento em que ele foi gerado. O seu corpo foi gerado por Nossa Senhora. E assumidos pela sua natureza divina de forma perfeita, inseparável. Aquilo que o concílio, o grande concílio de Calcedônia em 451, proclamado solenemente por São Leão Magno, disse: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As suas naturezas são distintas, mas não separadas. Unidas, mas não misturadas, vai proclamar o sagrado concílio calcedônico. Unidas, mas não misturadas. Distintas, mas não separadas. Isso só foi possível por causa da nova aliança. Então nós precisamos nos deter nisso, meus filhos. Toda a honra que prestemos a Nossa Senhora, todo o culto de veneração altíssima, diferenciada, acima de todos os outros santos, que prestemos a ela é pouco, é nada pelo serviço que ela se nos prestou, prestando a Deus. Ela presta esse serviço a Deus. E ninguém serviu ao eterno Deus como ela. Ninguém amou ao eterno Deus como ela. Aquilo que nós rezamos no terço na coroa das lágrimas. Vede, ó Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu, onde ela está em corpo e alma glorificada. Muitos santos falam da arca da aliança com um desvelo, com uma clareza, com uma autoridade, mas eu quero citar Santo Afonso quando ele diz, Santo Afonso Maria de Ligório, outra grande autoridade, outro doutor da igreja, que desmascarou a perfídia das heresias, que queriam destronar a obra de Deus, mascará-la e modificá-la. E Deus sempre vem em socorro de sua igreja, enviando os santos para recordar a verdade imutável, para sempre,
que ele determinou. Diz Santo Afonso Maria de Ligório: por meio da arca, os israelitas obtinham suas vitórias nos combates. É agora. Graças a ela triunfaram de seus inimigos, sob Moisés. E quando se levava a arca, dizia ele: levanta-te, Senhor, e dissipem-se os teus inimigos. Números 10, 35. Assim foi tomada Jericó, assim foram desbaratados os filisteus, porque a arca de Deus estava naquele dia com os filhos de Israel. Primeiro livro dos Reis, 14 e 18. Continua Santo Afonso: ora, como se sabe, era a arca figura de Maria. Assim como na arca estava o maná, observa Cornélio e Lápide, já o disse aqui mesmo nesta pregação antes, no seio de Maria estava Jesus, de quem o maná foi figura. Inclusive, maná foi um alimento transitório. Nosso Senhor sacramentado é o alimento definitivo de nossas almas até o céu. Por meio desta arca concede-nos Ele a vitória sobre o mundo e o inferno. Isto motiva as palavras de São Bernardino de Sena. Agora o grande São Bernardino de Sena, outro doutor da Santa Igreja. Quando Maria, a arca do Novo Testamento, foi exaltada nos céus como rainha, ficou abatido o poder do demônio sobre o homem. E aqui é o outro elemento que eu quero muito me deter com vocês, meus filhos. A potestade dada à nossa Rainha Santíssima, ela não é acidental. Acredite em mim. No dizer mesmo de Santo Tomás, ela não é acidental, ela é essencial. O que quer dizer com isso? Ou ela faz parte do todo de fidelidade a Deus, do quanto nós temos que crescer na nossa identificação com nosso Senhor, por Maria, com Maria e em Maria. Para alguém que não está habituado a conviver com a Escritura de forma verdadeira e autêntica, não de forma corrompida, distorcida e depravadamente mudada, porque foi o que foi feito pelos protestantes. Para quem tem a reta leitura das Escrituras, que é a interpretação feita pela autoridade da igreja em 2000 anos. Não é em 500, nem em 400, nem em 300, nem em 50, 40, 30, 20, 10 anos, não. Nós temos que entender claramente isso. Nossa Rainha Santíssima não é um complemento. Ela é parte essencial e inseparável do plano de Deus. Então, por Maria, com Maria e em Maria é que nós vamos chegar àquela fidelidade que vence todo o pecado, que vence toda a treva, que vence toda a armadilha do maligno. E se nós não soubermos ser gerados em Maria Virgem, não vai acontecer o céu para nós. O que São Luís Maria Grignon de Montfort fala no tratado, e o tratado deveria ser uma cartilha de verdadeiro ensino e educação de nossas almas para nos configurarmos a Cristo por mediação de Maria Virgem. É que nós não podemos não contar com esse auxílio que foi determinado por Deus. Qual é a arrogância? Qual é a perfídia? Qual é a vaidade? Qual é o orgulho humano que não quer contar? Perdoe-me. O orgulho humano que não quer contar com o auxílio mais necessário, com o auxílio mais bem-vindo, com o auxílio mais eficaz que Deus estabeleceu favoravelmente por nós. Quem é que não quer contar com esse auxílio, tendo-nos sido dado no Gólgota, no momento do estabelecimento da nova e eterna aliança? Antecipado no Santo Sacrifício, na Quinta-feira Santa, mas esta é a verdade. Ou nós vamos entrar na escola de nossa Rainha Santíssima, de fidelidade a Deus, ou nós vamos deixar que ela abra o seu manto sobre nós, ou nós vamos permitir que ela nos eduque para a fidelidade ao Senhor, ou nós vamos deixar que ela nos gere
cada dia para uma vida de santidade, que ela nos cubra com o seu manto fiel e nos proteja contra as perfídias, as ciladas do demônio, ou nós não vamos conseguir. Ou nós não vamos conseguir. Assim está bem? Então é preciso entendermos, meus filhos, que ser de Nossa Senhora é decreto de Deus. Pertencer a ela é vontade de Deus. Se por meio daquela arca que continha as tábuas com os decretos de Deus, com o decálogo, com o Eser Hadibrot, os 10 mandamentos na língua original, nós temos que entender que é por meio da nova arca da aliança, a que São João viu no céu e ele se alegrou. Imagine a alegria lá em Pátimos, no exílio, ele já estava ancião. Ele viu sua mãe, ele viu Maria, a arca da aliança. Vejam, ele não viu a antiga arca, ainda que nós tenhamos toda a descrição veterotestamentária, no Levítico, no Deuteronômio, sobre a arca. Ainda que eles tivessem conhecimento desses textos e pudessem produzir uma imagem mental de como ela seria, porque alguém pode objetar isso, mas a partir dos textos da Escritura era possível fazer uma imagem mental de como ela era. Mas não, ele viu, reconheceu, se alegrou, exultou em ver sua mãe glorificada no céu. A minha mãe, a mãe de cada um de vocês, a mãe de meu Senhor e meu Salvador, feito homem. Portanto, Deus, feito homem. Por isso, ela é a mãe de Deus, porque não se separa as duas naturezas na mesma pessoa divina. Então, ou nós vamos querer algo sério com Deus, ou nós vamos ter aliança com Ele, amando-a e trazendo-a para a nossa vida, para o nosso lar. Ou nós não vamos ter nada, porque ela é o modelo de perfeição. Ela que disse: como nenhum outro servo, se exalta tanto os homens do Antigo Testamento, os bons homens, mas o que são eles perto de Nossa Senhora? O que são os santos do Novo e Pleno Testamento perto de Nossa Senhora? Ela foi quem disse: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez nela e se encarnou. Porque nós teimamos com Deus. É uma perfídia, eu repito, satânica nos afastar de Nossa Senhora, porque Ele sabe que nos afastando dela, Ele nos aniquila, nos derruba muito facilmente. Entendam isso. O que Nosso Senhor estabelece no Gólgota é um mandamento. Filho, eis tua mãe. O que Ele está dizendo ali, e guardem isso para sempre. Eis tua mãe, se não a recebe, não tens parte comigo. Se na noite anterior, no lava-pés, naquela grande lição de serviço, ao lavar os pés dos apóstolos, Pedro não quer deixar que ele o faça. E ele diz: Pedro, se não lavo teus pés, não tens parte comigo. Entendam agora isso. Filho, eis tua mãe. Se não a recebe como tua mãe, não tens parte comigo. E nada vai mudar isso. Se Nossa Rainha Santíssima, se Nossa Senhora não está na minha vida, não é minha mãe, ela é minha mãe, mas se não reconheço, entendam isto: não há parte com Nosso Senhor. É mandamentário. Ali Nosso Senhor não deu um conselho, ali Nosso Senhor não usou uma imagem, uma figura de linguagem, ali Nosso Senhor não estabeleceu uma possibilidade. Ali Nosso Senhor disse: João, você é o meu discípulo amado. É na sua pessoa que eu vou dar a minha igreja. Então, ou a recebe, ou está fora. É claro que Nosso Senhor conhecia o coração de São João. É claro que Nosso Senhor sabia que ele já amava. Desculpe minha expressão, que ele já amava loucamente. Imagine, ele recebeu o conforto, o cuidado, o zelo de Deus. Quando nós trazemos Nossa Rainha Santíssima para a nossa vida, nós estamos recebendo o cuidado, o conforto, o zelo de Deus, porque esse deserto aqui não é brincadeira, não. Nós estamos diante de uma batalha muito grande.
e ser fiel principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Eu vou pedir mais 5 minutos aqui, se podem me dar mais 5 minutos. Nesse deserto que nós estamos vivendo, de tanta ilusão, de tanta mentira, de tanto ataque espiritual. Agora toda essa questão que nós sabemos que está ligada a uma determinada agenda daquela organização. Toda essa tentativa de fazer naufragar, afundar, implodir a civilização católica, a civilização cristã. Eu não queria nem ir por aqui, mas só para deixar uma dica para vocês. Está se aproximando o tempo em que o nosso refúgio será mais do que sempre foi, porque sempre foi. Não é que vai começar agora. Começou no Gólgota. Eu diria até antes, começou hoje, com a encarnação do Filho de Deus no seio puríssimo de nossa rainha. O que eu quero dizer para vocês é que, como nunca nesses tempos que agora se avizinham, ou nós vamos nos refugiar em Nossa Senhora, ou nós vamos nos colocar debaixo de seu manto materno, ou nós estaremos perdidos. Não duvidem. Fora de seu manto materno, aquela imagem que depois eu pediria que projetassem, do manto dela aberto, sustentado pelos anjos, sobre o mundo e sobre a igreja. Ou na ordem correta, sobre a igreja e sobre o mundo. Ou nós nos depositamos sob o seu manto materno, ou nós estamos fritos. A temperatura do deserto está crescendo. Percebam isso. Nós precisamos nos refugiar nela. E ela é a arca gloriosa, indestrutível, definitiva, na qual se refugiou o próprio Filho de Deus. E quem somos nós para não nos refugiarmos? Eu vou terminar com São Luís Maria Grignon de Montfort. Vocês sabem que numa oração ele pede, escutem. Escutem o que São Luís Maria Grignon de Montfort pede. Ele não pede a Nossa Senhora que alcance para ele um coração dócil ao Espírito Santo. Olha a sabedoria infusa que Deus concedeu a este santo sacerdote. Ele pede que o Espírito Santo conceda a ele um coração propício a Nossa Senhora. Olha que coisa maravilhosa. Ele pede ao Espírito Santo. Então peça ao Espírito Santo, peça hoje, no dia da encarnação do Senhor, que te conceda um coração propício a Nossa Senhora. E você vai ver que as coisas vão mudar. Vai crescer a guerra. Mas os auxílios para que vença também crescerão numa proporção muito maior do que vai crescer a guerra. E você vai provar daquilo que está no Salmo, pela mediação de nossa Rainha Santíssima, como o Senhor é bom, e vai cruzar esse deserto que está se tornando cada vez mais árido e cada vez mais quente. Amparado, sustentado, nutrido, cuidado, fortalecido. Que nossa Rainha Santíssima os proteja. Fiquem com Deus.